Fala, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos ao 12 em Campo desta segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2022, trazendo para você aqui as informações do Timão, as notícias do Timão no dia de hoje. No vídeo, nós vamos falar sobre a reapresentação ontem, depois do empate em 0-0 contra a Internacional lá em Limeira, sobre o péssimo resultado, sobre o péssimo rendimento. E também vamos falar sobre contratações, ou a falta das contratações. Tenho percebido aqui nas lives, tenho percebido nos comentários, que o torcedor realmente está sem esperança. E vou falar uma coisa para vocês. Não acredito em contratações para o Campeonato Paulista. Portanto, o Corinthians segue aí no mercado, de olho no mercado, procurando uma oportunidade para contratar. E a gente sabe que no futebol, sem grana, é difícil. Vou rodar a vinheta, na sequência eu conto tudo para vocês, mas por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe os vídeos, as lives e, claro, ative as notificações, que aí você fica por dentro de todos os conteúdos, tá bom? E mais importante, o seu comentário aqui embaixo. Doze em Campo News desta segunda-feira chegando e trazendo para você as informações do Timão no dia de hoje, nesse dia 23. Corinthians que se reapresentou ontem, depois daquele empate bastante, como que eu posso dizer? Bastante, o resultado, não sei se é ruim ou se bom, mas o desempenho muito ruim, né? O resultado, ok, um ponto fora de casa, mas o desempenho muito ruim. Acho que talvez tão ruim quanto ao gramado. Né? O gramado horroroso foi uma das justificativas do Fernando Lázaro para a apresentação ou pela falta de uma boa apresentação da equipe lá em Limeira. O time se reapresentou ontem, já deu início aos trabalhos, aquela velha história de sempre. Quem jogou mais de 45 minutos fica na academia, quem jogou menos vai para o campo, faz trabalho em campo reduzido, pressão pós-perda, que é o que a gente ouve muito falar hoje em dia. Hoje o time volta à tarde, nessa tarde agora de segunda-feira, o time volta a campo e aí sim o Fernando Lázaro define praticamente o time que entra em campo amanhã às 8 da noite na Neoquímica Arena contra o Guarani. É uma outra história, o Corinthians joga num gramado que é tapete e que aí deve ter um rendimento melhor, porque o Corinthians dentro de casa tem um estilo de jogo. Fora de casa é uma outra equipe quase irreconhecível. Portanto, no jogo de amanhã contra o Guarani, às 8 da noite, a expectativa é que tenhamos em campo, pelo menos, um time base, já que o Lázaro disse que vai continuar fazendo alterações, que o Lázaro falou que é inevitável não fazer rodízio. No primeiro momento, ele disse que não gosta, mas depois da terceira partida, ele já acha que é praticamente impossível não fazer alterações, principalmente no início de temporada. Isso eu acho que é ruim, porque você não dá ritmo, você não dá entrosamento, você não dá padrão de jogo. Mas o treinador, ou quem está ocupando o cargo de treinador, é o Fernando Lázaro. Vou colocar para vocês aqui uma possível escalação, tá? Muito baseado naquilo que a gente viu contra a Inter e com possibilidades de retornos. Cássio no gol, o Fagner, que só entrou 5 minutos lá contra a Inter, Bruno Mendes, Balbuena, Fábio Santos, talvez tenha uma nova oportunidade, ou de repente ele mantém o Bidu e deixa o Fábio Santos para o jogo de domingo contra o São Paulo. Tem o Maicon, que foi poupado por questões físicas contra a Inter de Limeira, do Queiroz, Renato Augusto, que entrou 10, 15 minutinhos no jogo contra a Inter, não rendeu absolutamente nada, mas todos sabem que na Neoquímica é um outro jogador. Roger Guedes pela esquerda e Yuri Alberto no meio, e aí na frente eu coloquei o Adson, porque o Romero jogou 90 minutos lá, praticamente 90 minutos, contra a Internacional, né, não jogou o jogo todo, saiu ali dando lugar ao próprio Adson, então acho que o Adson pode começar esse jogo aí contra o Guarani. Tá? Então, esse é uma prévia, tá, minha gente? Não é o time definido, não é o time oficial, não é o time
que a gente possa cravar aqui para vocês, mas pensando com a cabeça do Fernando Lázaro, lembrando que domingo tem jogo contra o São Paulo no Morumbi, o primeiro clássico do ano. Não sei, de repente ele ainda segura um pouco mais esses jogadores que eu coloquei aqui na nossa lista, né, para ir para o clássico com força total. Talvez ele esteja pensando isso. E aí, contra o Guarani, esse time que eu coloquei aqui pode ser realmente bem diferente. Mas o Corinthians precisa de dar uma boa resposta contra o Guarani, seja com o time que for, com qualquer time. O Corinthians tem que entrar em campo, jogar bem, joga diante do seu torcedor, que certamente vai lotar. Nós, corintianos, queremos uma boa apresentação. O Corinthians, fora de casa, é um time comum, é um time que se comporta muitas vezes como um time pequeno, e dentro de casa é um gigante quase imbatível. Temos que ter equilíbrio dentro e fora de campo e fora de casa. Bom, vamos falar agora sobre contratações no Timão, ou a falta das contratações no Timão, né, minha gente? Corinthians que vem cada vez mais, o Duílio fala que não tem pressa para reforçar a equipe, né? Só está no começo do ano, que o time é bom, o time pode até ser bom, bem montado, bem treinado, bem dirigido. O elenco do Corinthians é fraco. Todos nós sabemos disso. Difícil você ter peças de reposição para mudar a história do jogo. E a gente tem visto isso. As alterações não surtem efeito, as alterações não dão resultado. Então, em termos de elenco, é fraco. Em termos de time, bem montado, bem organizado e, sobretudo, jogando em casa, o time é bom. Mas com relação a contratações, tinha tudo encaminhado com o Matheus Pereira, tudo acertado mesmo entre jogador e Corinthians. Mas o Al Hilal resolveu emprestá-lo apenas por 4 meses. E aí, eu concordo com a direção do Corinthians em não aceitar. Você não pode ter um jogador caro no elenco para disputar apenas um Paulistão. O Corinthians tem a obrigação de chegar a uma final de Campeonato Paulista. Com esse time, com esse elenco. Tem que jogar para isso. Mas também não sou a favor de trazer um atleta por 4 meses para disputar um torneio estadual. Para a Libertadores, o Corinthians vai contratar. Tem que contratar. Dia 31 agora fecha a janela de transferências na Europa. E o Corinthians continua esperando o Felipe Coutinho. Ainda continua sendo um desejo. Se vem o Matheus Pereira, Coutinho está fora. Não veio o Matheus Pereira, Coutinho volta a ser cogitado. Eu acho que é muito pouco. O torcedor do Corinthians não quer nomes de expressão tão grandes assim. Torcedor do Corinthians quer jogadores que cheguem, vistam a camisa e resolvam. E aí, pode até ser desconhecido, mas tem que ser bom. Tem que chegar, tem que jogar, tem que defender a camisa do Corinthians com raça. E isso tem faltado demais nesse elenco. A raça que foi símbolo do Timão durante toda a sua história está indo embora, está acabando. A gente não vê mais isso. São jogadores acomodados dentro de campo que fazem ali o mínimo para passar 90 minutos. Falta muito, falta muito. O campeonato está só começando, a temporada é longa, mas é bom ficar ligado porque o tempo passa rápido. Eu espero você às 9 horas da noite aqui no 12 em Campo. A gente vai trazer mais informações, a lista dos relacionados. E em cima da lista dos relacionados, a gente vai ter uma prévia ainda melhor da equipe que enfrenta o Guarani amanhã às 8 da noite na Neoquímica Arena. Tá bom, minha gente? Deixa seu like, se inscreva aqui no canal e deixe seu comentário. É muito importante aqui para a gente entender aquilo que você pensa em relação ao Corinthians. Tá bom? Muito obrigado pela companhia. Excelente dia a todos. Tchau, tchau.